Você sabia que os donos do Manchester City têm 9 clubes espalhados pelo mundo? Mas qual a chance de o City Football Group assumir um clube brasileiro e transformá-lo em uma das maiores potências do futebol mundial? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te trago essa resposta. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e antes de passar as informações sobre esse grande conglomerado de clubes no mundo, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não se esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Se você já fez tudo isso, você pode virar membro do canal do Nicola. Tem uma série de vantagens espalhadas pelos 5 planos que a gente criou, além da possibilidade de você participar de um bolão aqui do canal do Nicola, que vai dar ao campeão do bolão uma camisa oficial do seu time do coração. Para ter mais informações, vire membro, só apertar o botãozinho aqui embaixo, esse botãozinho azul escrito seja membro, você entra na comunidade aqui do canal do Nicola e já começa a dar seus palpites para a rodada desse final de semana do Campeonato Alemão. Quero começar o vídeo falando ou explicando melhor para você como é que funciona esse City Football Group, o grupo que em 2008 assumiu o comando do Manchester City e transformou um clube pequeno, um clube de pouquíssima tradição, que não ganhava um título do campeonato inglês desde 1968 em uma das maiores potências do futebol no mundo. Bom, esse City Football Group tem hoje 9 times espalhados por 4 continentes e o 10º time deve ser o Nancy, que disputa atualmente a 2ª divisão do futebol francês. Tem time no Uruguai, nos Estados Unidos, na Austrália, daqui a pouco te conto todos os detalhes e cada um desses clubes. Antes preciso te dizer que esse conglomerado, esse grupo representa hoje, tem um caixa de 2 trilhões de reais. Esses números são maiores do que o PIB de vários países da América do Sul, como por exemplo a Colômbia. Trata-se do 2º maior fundo do mundo e a ideia do CFG é se tornar uma espécie de Disney World no mundo do futebol. A Disney é gigante no mundo do entretenimento, são 12 parques espalhados por 6 locais diferentes do mundo. Além disso, a Walt Disney também é gigante no mundo do cinema. A indústria do cinema é fortíssima, tendo a Walt Disney como donos a Marvel, a Lucasfilm e a Fox. A compra da Fox foi a mais recente aquisição do grupo Walt Disney. Então o CFG, o City Football Group, tem essa ideia de se transformar numa Disney World do mundo do futebol, tendo a partir do Manchester City o seu grande pilar, um time gigante dentro do futebol inglês. E quais são os 9 clubes hoje que pertencem ao City Football Group? O Manchester City, já falei, tem também o New York City nos Estados Unidos, 80% dos direitos pertencem a esse grupo. O Montevideo City, 100% pertencem ao CFG. O Melbourne City na Austrália. O Sichuanjiu News, 100%, clube chinês adquirido recentemente. Mumbai City na Índia, 65% dos direitos presos ao CFG. O Girona na Espanha, com 44% das ações. O Yokohama Marinos no Japão, com 20% das ações. Além do Lamel SK, a mais recente compra, aquisição feita em maio, time da 2ª divisão do futebol belga. Daqui a pouco te respondo se esse gigante do futebol mundial pode adquirir algum clube por aqui. Antes, quero te contar particularidades de cada um desses 9 clubes filiados ao CFG. Começando pelo Manchester City, que num período de 12 anos, sob o comando do City Football Group, conquistou 14 títulos diferentes. Foram 4 títulos da Premier League, 2 títulos da Copa da Inglaterra, mais 5 títulos da Copa da Liga Inglesa e 3 Supercopas, aquele torneio que reúne o campeão da Copa da Inglaterra contra o campeão do campeonato inglês. Ou seja, o Manchester City mudou de tamanho a partir da chegada do City Football Group. Ele foi adquirido em 2008, o time havia subido para a Premier League em 2002, vive uma fase bem ruim. Só para você ter uma ideia, quando ele é adquirido em 2008, na temporada anterior, havia ficado 6 meses sem marcar gols como mandante dentro de casa. Um time que dificilmente conseguiria aspirar a títulos, muito menos sonhar com o título da Liga dos Campeões da Europa, o grande objetivo do City Football Group. A compra em 2008 foi feita pelo bilionário Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. E logo em 2010, na temporada 2010-2011, surge o primeiro título, a Copa da Inglaterra, com Tevez, Yaya Touré, Davi Silva, entre outros protagonistas. Hoje o City reúne alguns dos principais jogadores do mundo, os mais valiosos, além, obviamente, de Pep Guardiola, talvez o principal técnico em atividade no futebol mundial.
Depois de se estabelecer na Inglaterra, no principal campeonato do planeta, a ideia do City Football Group foi ter um time nos Estados Unidos. Com o crescimento da Major League Soccer, era importante ter uma filial por lá. E em 2013, mais especificamente no mês de maio, o New York City foi fundado, com a ideia de se fixar no maior mercado do mundo, o mercado mais valioso, que é o mercado americano. A compra do New York City se dá numa parceria com os donos do time de beisebol do New York Yankees, inclusive o estádio é dividido. Há um projeto de fazer com que o New York City passe a ter um estádio próprio, mas isso ainda não conseguiu sair do papel. Davi Villa, astro do Atlético de Madrid, foi um dos reforços contratados a peso de ouro. Frank Lampard e o Pirlo, outros gigantes, um inglês e um italiano, também já jogaram com a camisa do New York City, que ainda não conseguiu ser campeão, teve como seus grandes momentos duas semifinais de conferência. Para fechar, queria te contar que a primeira partida oficial do New York City foi disputada em março de 2015, ou seja, trata-se de uma filial nova que está crescendo e que mais cedo ou mais tarde vai conquistar títulos no futebol americano. Já falei da Inglaterra, dos Estados Unidos, e em janeiro de 2014 foi a vez de o City Football Group se estabelecer na Austrália. Comprando o Melbourne Hearts, o time foi comprado por 12 milhões de dólares e a partir desse momento se transformou no Melbourne City FC. Quase todos os times do grupo têm City no seu nome. O Melbourne teve 100% de suas ações compradas pelo City Football Group e esse time está na cidade de Melbourne, na Austrália. Havia sido fundado em 2009 e estreou na temporada 2010-2011. Susaeta, jogador espanhol que jogou por muito tempo, foram 12 temporadas no Atlético Bilbao, é o grande reforço do Melbourne para a temporada 2020. O objetivo do time é ser campeão na atual temporada do campeonato australiano, é a principal contratação do time, que já foi campeão desde que foi adquirido pelo City Football Group em 2016, foi campeão da Taça da Austrália. Dá uma olhada como esses caras são bons de estratégia. Inglaterra, Estados Unidos, Austrália e Japão. O Yokohama Marinos foi comprado em maio de 2014. O menor dos percentuais quando a gente diz respeito à sociedade. 20% apenas da sociedade ou da compra do Yokohama Marinos. Essa compra foi feita em maio de 2014. Os antigos donos do Yokohama Marinos mantiveram um percentual e também houve uma associação com a fabricante de automóveis, a Nissan. O Yokohama Marinos não ganhava título há um tempão e, na temporada passada, quebrou um jejum de 15 anos sem conquistas. Com a ajuda de vários brasileiros, o Yokohama Marinos se tornou campeão da J-League, o principal campeonato, o campeonato nacional do Japão, uma campanha espetacular, especialmente no ataque. Os brasileiros em questão, 5 brasileiros ajudaram nessa conquista do título. Edgar Júnior, Eric. O Edgar Júnior, aquele atacante que era do Bahia, o Eric, atacante do Palmeiras, que estava emprestado para o Botafogo, chegou como reforço na metade da temporada. O Marco Júnior, que deixou o Fluminense livre e se tornou o artilheiro do campeonato japonês na temporada passada, além do zagueiro Thiago Martins e do meio atacante Matheus, que já estava no futebol japonês e foi emprestado pelo Nagoya Grampus. Só para lembrar que dos 5 brasileiros que conquistaram o título na temporada passada, 4 se mantiveram para a atual temporada e com pouquíssimo investimento. Dentro do planejamento do City Football Group, faltava um time na América do Sul e esse problema foi resolvido em 2017 com a compra do Montevideo City Turk, que acabou se tornando só Montevideo City FC. Essa compra valeu 100% das ações do clube ao City Football Group e logo no primeiro ano, em 2017, o time consegue subir da segunda para a primeira divisão do Campeonato Uruguaio. É bem verdade que na temporada seguinte cai para a segunda, mas em 2019, novo acesso e o time vai disputar em 2020 a primeira divisão do futebol uruguaio. E a promessa é de que em 2020 o Montevideo City passe a ter o maior centro de treinamento do Uruguai, tanto para o time principal quanto para categorias de base. A ideia é transformar esse clube num celeiro, num revelador de jogadores das categorias de base que podem alimentar todas as outras filiais espalhadas pelo mundo. Você pode estar sentindo falta nesse portfólio bem expandido de um clube disputando uma liga importante da Europa, além, obviamente, da Inglaterra. Esse problema também foi resolvido, mais especificamente em agosto de 2017, com a aquisição do Girona, time de uma cidade chamada Girona, na Catalunha, bem próximo de Barcelona. Esse ano de 2017 também representava a estreia do Girona em La Liga, que é a primeira divisão do Campeonato Espanhol. O Girona teve 44,3% de suas ações compradas pelo City Football Group. Aí você pode estar se perguntando, mas por que um percentual tão pequeno? Porque o Girona pode, no futuro próximo, participar da Champions League.
e enfrentar o Manchester City, algo que geraria problema. A UEFA não permite que dois times com a mesma sociedade se enfrentem. Então, se tivesse mais de 50% das ações ligadas ao City Football Group do Girona, ele não poderia enfrentar o Manchester City. Qual foi a solução? 44% não é um sócio majoritário, e se o Girona crescer e mais para frente enfrentar o Manchester City em Liga dos Campeões, não haverá qualquer problema com a UEFA. Bom, logo no primeiro ano, na primeira divisão, o Girona acabou rebaixado para a segunda divisão e nessa temporada tenta o acesso para a primeira divisão de novo. Nesse exato momento ocupa a quinta colocação da segunda divisão, tem 8 pontos a menos do que o segundo colocado. Vale lembrar que na segunda divisão espanhola os dois primeiros sobem de forma direta e o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto disputam um playoff. Girona já teve alguns jogadores importantes por conta dessa parceria, um deles o volante Douglas Luiz. Você vai lembrar aquele jogador formado no Vasco que havia sido comprado para o Manchester City. O City não conseguiu autorização para colocar o Douglas Luiz para jogar. Ele não atendia ao requisito de ter jogado em seleções nacionais, então a opção foi colocar o Douglas Luiz para jogar no futebol espanhol. Essa relação, essa proximidade com o Manchester City já rendeu alguns bons negócios. A maior venda da história do Girona é do Pedro Porro, vendido justamente para o Manchester City por 12 milhões de euros. Depois de se estabelecer em polos importantes no mundo do futebol, o City Football Group decidiu atacar países extremamente populosos, como a China, que teve em 2019, em fevereiro para ser mais específico, a compra do Sichuan Jiuniu, time que chegou a jogar a Superliga Chinesa, a primeira divisão do futebol por lá, com o nome de Sichuan Guangsheng, mas ele acabou fechando as portas. Esse clube foi refundado em 2006 como Sichuan FC e em fevereiro de 2019 teve 100% de suas ações compradas pelo City Football Group. Nesse momento disputa a terceira divisão do futebol chinês, o que pode ser um problema porque a terceira divisão não permite jogadores estrangeiros. A grande expectativa do City Football Group é de que um time da segunda divisão que não quer mais disputar por conta da pandemia do coronavírus, ele desistiu de participar da segunda divisão e o CFG tenta ser o postulante a essa vaga que abriu. Dessa maneira, o Sichuan não precisaria jogar a terceira divisão e poderia ser promovido à segunda, garantindo a possibilidade de reforços estrangeiros, o que aceleraria esse processo de chegada à primeira divisão no futebol chinês. Só para arrematar, queria te contar que a ideia do CFG na China é tornar essa marca da empresa mais popular e criar uma associação ao Manchester City, ao Girona e a todos os outros clubes que são filiais dessa rede. Repara como esse grupo tem sido extremamente ofensivo e atacado forte nos últimos meses ou anos. O Sichuan havia sido comprado em fevereiro de 2019 e em novembro do ano passado mais uma compra em um país extremamente populoso, a Índia, com a aquisição do Mumbai City. Time que nasce de uma parceria do City Football Group com o ator Ranbir Kapoor e com um produtor extremamente conhecido na Índia. O City tem 65% das ações do Mumbai City. O clube havia sido fundado em 2014, naquele momento em que a Superliga Indiana passa a ser uma liga mais conhecida, mais popular. 3 grandes empresas se uniram para fazer com que a Superliga Indiana passasse a ser conhecida por todo mundo. Vários jogadores famosos foram contratados nos últimos anos para disputar o campeonato indiano. O próprio Mumbai, em 2016, chegou a contar com o uruguaio Diego Forlán, que já havia sido muito importante com a seleção uruguaia em Copa do Mundo. Nesse exato momento, o Mumbai City é o 5º colocado da Superliga Indiana, a primeira divisão do futebol indiano, e tem o brasileiro Diego Carlos como uma de suas principais atrações. Engana-se quem pensa que essa época de pandemia representaria o fim do investimento para o City Football Group. Em pleno mês de maio, ou seja, em pleno caos da pandemia causada pelo coronavírus, o Lommel SK, time da Bélgica da segunda divisão, foi comprado pelo City Football Group. 1,7 milhão de libras ou algo na casa de 11,2 milhões de reais. Foi esse o investimento para adquirir 100% das ações do Lommel, que tem como grande marca a categoria de base. Clube que costuma revelar bons jogadores no futebol belga e espalhá-los por toda a Europa. O City Football Group analisou esse caso, gostou do que viu e pretende investir bastante na formação de base, nos processos de seleção de atletas e infraestrutura para fazer com que esse polo seja um grande polo de revelação de atletas para os demais clubes desse grupo. O CEO do City Football Group, que é o Ferran Soriano, deu a seguinte declaração logo depois da compra do Lommel.
Abre aspas, este investimento faz parte da nossa estratégia de longo prazo, para estar presente nos principais países do futebol, jogar bonito e desenvolver talentos. Fomos atraídos pela cultura do Lommel, suas instalações e compromissos com o desenvolvimento dos jovens, fecha aspas, disse o Ferran Soriano, que já havia passado pelo Barcelona e foi contratado para ser o grande pensador de todo esse projeto do City Football Club. Bom, mas a pergunta do milhão, imagino que você esteja aqui no vídeo até agora, por conta disso é saber se esse City Football Group pode ou não adquirir um clube no Brasil. Primeiro eu queria te contar como é que eles analisaram a possibilidade de ter um clube na América do Sul. Na Argentina isso não é possível, não sei se você sabe, por lá a legislação impede que um clube se torne um clube empresa, então nesse momento está descartada qualquer possibilidade de aquisição de um clube na Argentina. O Uruguai vive uma condição financeira extremamente ruim e por lá era muito mais barato fazer qualquer tipo de investimento do que no Brasil. Até por isso montou-se o Montevideo City, como eu te contei agora há pouco. Sobre especificamente as análises feitas no Brasil. O grande problema, ouvi de um importante executivo desse grupo, diz respeito às dívidas dos clubes brasileiros. O Botafogo até foi estudado em algum momento, mas ao perceber que as dívidas do Botafogo chegam na casa de R$1 bilhão, essa possibilidade foi completamente descartada pelo City Football Group. Ainda que o real tenha se desvalorizado demais nas últimas semanas em relação ao euro e ao dólar, qualquer investimento de R$1 bilhão está completamente descartado. As aquisições feitas pelo CFG em todo o mundo nunca chegaram tão perto de um investimento tão alto. Aí você pode estar pensando que há clubes brasileiros com dívidas menores. Clubes grandes que poderiam permitir ao City Football Group uma rápida ascensão ou se colocar à disposição para brigar por títulos, esses times todos devem bastante. O que pode fazer com que o City Football Group tenha um investimento, ou seja, obrigado a investir num clube por aqui, é o Red Bull Bragantino. Aí você pode estar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É que a Red Bull hoje se apresenta como a grande concorrente do City Football Group no mundo do futebol. São 4 filiais da Red Bull espalhadas pelo mundo. Tem o Red Bull Salzburg na Áustria, tem o Red Bull Leipzig, não é bem Red Bull, né? É Rasenball Leipzig na Alemanha. A Alemanha não permitiu que o time tivesse o nome de Red Bull, então criou-se um outro nome fantasia, mas é o RB Leipzig na Alemanha. Tem também o New York Red Bulls nos Estados Unidos, que é o grande rival do New York City, além do Red Bull Bragantino, que acaba de ser contratado, foi comprado no ano passado por R$45 milhões. E o Red Bull Bragantino já subiu da segunda para a primeira divisão, faz sua estreia na elite nacional nessa temporada, prometendo ser um time bastante forte. Se o time da Red Bull por aqui começar a fazer muito barulho, revelar muitos jogadores, é possível que o City Football Group se sinta obrigado a se mexer e tentar comprar um clube brasileiro. Nesse momento não faz parte dos planos, até porque já há um time na América do Sul, esse time do Uruguai. Então, o mais natural é que nesse momento o City Football Group analise o desempenho do Red Bull Bragantino por aqui. E se as coisas de fato funcionarem para o Red Bull, pode haver, a curto ou médio prazo, um investimento num clube também por aqui, para que o City Football Group passe a ter um time no país que mais revela jogadores em todo o planeta. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse sábado. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, tem live nesse sábado a partir das 8 da noite com o Luiz Paulo Rosenberg, o cara que foi o mentor do estádio corintiano e cuidou do departamento de marketing do Timão por muito tempo. E se você já é inscrito por aqui, vire membro do canal do Nicola, isso é super importante para que o canal continue crescendo. Estamos bem perto dos 700 mil inscritos. Para finalizar, queria pedir para você usar o espaço para comentários para deixar sugestão, opinião, pergunta, dúvida, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê de noite. Tchau, tchau!